aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o que era uma tendência se confirmou. A CPI irá investigar todo mundo, governadores, prefeitos e também o presidente. E gente, já tivemos aí reações das mais diversas, o Dória chorando, o Flávio Dino também, e eles têm motivo, né? Vide o retrospecto aí de outros governadores que inclusive já caíram. Vide o Witzel e o governador de Santa Catarina. A gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar aí sobre a OAB, que está entrando com um novo pedido de impeachment de Bolsonaro. Vamos também falar do impeachment do Alexandre de Moraes. Algumas matérias aí que confirmam o que eu meio que já tinha contado para vocês, o pessoal aí da época saiu contando. Vamos também falar sobre o Dória. Pessoal, sabe o produto lá, o imunizante do Dória? Então, a gente vai falar dele e da mídia brasileira. A gente tem que comentar os dois juntos. A gente vai mostrar o que é que a mídia internacional está falando e o que é que a mídia brasileira, né, chapa branca, amiga do Dória, tá falando sobre o mesmo assunto. E também teve um assunto aí sobre outra marca que foi suspenso o uso nos Estados Unidos, Europa, saiu até no Jornal Nacional. Também vamos falar a questão da pandemia. O povo teve uma vitória aí na cidade do interior, conseguiu colocar os fiscais para correr. Por outro lado, tem jornalista comemorando a população sendo multada, tentando apenas sobreviver. Tem aí também uma coisinha pra gente falar a questão de política. A Haddad aí já tá se firmando como candidato a governador. Eduardo Paes fechando parceria com Freixo, novo programa aí de esquerda. Aquela conferência que teve em Harvard, tudo mostra que já tem uma das narrativas que eles vão bater no governo, a gente vai comentar. Tem algumas coisas no âmbito da cultura também. E hoje eu quero falar da mídia. Ainda tem uma coisa seríssima, que é uma lei a nível federal, que quer garantir que, caso o Estado precise, ele possa pegar o seu patrimônio. E só lhe paga caso o Estado quebre. Mas se o Estado pegar, ficar por um tempo, depois ele devolver e ele falar que está intacto, você não vai receber nada por isso, se você receber seu patrimônio de volta. Mas eu quero começar aqui, né, dando destaque à profissão, né? Meu Deus do céu, que sabe tudo. Os donos da razão do mundo. Sabe assim, é inacreditável. A mídia brasileira consegue sempre se superar. Ontem saíram 3 matérias, quero mostrar as 3 para vocês. Só desmentir a mídia não é algo que normalmente eu faço. Mas mereceu. Olha essa. Pouco uso de palavrões por Bolsonaro reforça a tese de que ele sabia que Cajuru divulgaria a conversa. Não, Bolsonaro não xingou o suficiente, então ele sabia. Foi tudo planejado porque ele não xingou o suficiente. É uma reportagem séria, não é tom humorístico, não é nada. É uma tentativa de ser uma reportagem séria. Folha de São Paulo, né? Já não sabendo. A suspeita de que Jair Bolsonaro sabia que o senador Jorge Cajuru divulgaria a conversa que teve com ele no sábado foi reforçada no STF, depois que se constatou que em 6 minutos e 20 segundos de um bate-papo supostamente reservado, o presidente da República não falou palavrões. Agora, né, os ministros do STF são peritos em linguística, conversaram com Mônica Bergamo e chegaram juntos à conclusão que foi tudo forjado porque Bolsonaro não xingou o suficiente. Se essa daqui já é de botar a mão na cabeça e falar onde é que a gente vai parar, calma que tem pior. Olha essa. Ministro da Saúde muda a foto do Facebook. Gesto repercutiu mal entre executivos do setor de saúde. Quem? Fala o nome aí de um. Quando ele generaliza, é porque não falou com ninguém. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, trocou sua foto do Facebook. Meu Deus. O gesto chamou a atenção de executivos do setor de saúde, inventaram, né? Porque, diante da gravidade da crise sanitária, não devia sobrar tempo para pensar em rede social. Ué. Isso daqui, gente, sabe o que é? É raiva, porque não tem narrativa, sabe? Não tem o que falar. A CPMI tá também indo em direção aos prefeitos e governadores. Tem que achar o jeito de bater. E eles estão vendo que, inclusive, em termos de comunicação, o governo deu uma guinada. Graças a Deus, o governo deu uma guinada. Qual o trabalho? Você pegar o celular, 4, 5 cliques, você trocar foto. 1, 2 minutos. Ele não tem tempo pra estar em casa dele. Ele é obrigado a ficar 24 horas por dia só pensando na crise, blá blá, não pode nem dormir. Matéria aí da jornalista Joana Cunha. Olha só, olha que gabarito.
formada em administração de empresas pela FGV. Sabia nem agora que ser jornalista você pode ser só administrador, né? Foi correspondente da Folha em Nova York e repórter de mercado. Se foi, é porque, né? Foi, não é mais? Meu Deus do céu. Mudou a foto do Facebook. E ainda que acha que... Olha essa aqui é a foto. Olha o que ele fez. Essa é a foto polêmica. Olha que foto polêmica. Ele colocou a foto dele com Bolsonaro atrás. Rapaz, repercutiu mal demais. E olha essa daqui. Lauro Jardim. Caso Henri. Advogada de Flávio Bolsonaro foi procurada pela família de Jairinho. A família do vereador Dr. Jairinho está à procura de um advogado para substituir André Barreto, no caso aí do menino que faleceu, o Henri Borel. Uma das sondadas foi Luciana Pires, advogada de Flávio Bolsonaro e ex-defensora do pai de Jairinho, o deputado Coronel Jairo, preso na Operação Furna da Onça. Olha só agora. Inclusive, pelo fato de defender o filho de Jair Bolsonaro, recusou o caso. Procurada, Luciana negou ter sido sondada. Não, ninguém me ligou. Ninguém sequer falou comigo. É a tentativa do Grupo Globo de ligar Bolsonaro ao caso do menino Henri. É inacreditável o que a mídia brasileira faz. Mas tudo bem. Vamos aqui, isso aí não tinha como deixar de mostrar, porque isso aqui eu falei, cara... vocês precisam passar raiva comigo. Em alguns momentos. Eu não sou obrigado a ler aquilo ali sozinho. E aí, isso daqui, né? Meu Deus, o pessoal não cansa. Mais um pedido de impeachment contra Bolsonaro. E estão aí dando várias justificativas. Você vê, ó. Comissão da OAB conclui que Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade e contra a humanidade. Deve responder pelos óbitos. O parecer, obtido pela coluna, concluiu que Bolsonaro agiu deliberadamente para propagar a pandemia e que deve ser responsabilizado pelos óbitos, considerando as práticas de homicídio. Essa é a justificativa do pedido de impeachment. Quem está à frente desse grupo é o Aires Brito, ex-ministro do STF. No STF só passou gente boa, né? Na história do STF, só gente boa. Mais alto escalão de moralidade. E aí o antagonista também trouxe aí outro grupo que está querendo justificar. Roberto Liviano. Caracterização de crime de responsabilidade. Existe clareza do crime de responsabilidade do Bolsonaro. Não vou nem entrar no conteúdo da matéria. Mesma coisa, a mesma chatice do pessoal da OAB. Agora esse cara aqui vale a pena mostrar quem é, né? Ele é um amigo do Sérgio Moro. Amigo mesmo. Trocam várias... Já fizeram várias lives juntos. Você pode ver aqui ainda divulgado pelo Vem Pra Rua. Live aqui com Álvaro Dias, Helene Catanhede. Olha, até o Randolfinho tá aqui. Pessoal, é o tempo todo isso. E ainda você tem uma mídia aí, né? Amiga de 8 milhões pra ficar chorando e se jogando no chão. Uma Mata Connection, né? É uma Mata Connection. Realmente faz jus ao nome. E aí o Kim Kataguiri, pra gente aqui até já emendar um pouco da questão do Cássio, tinha lá pedido, né, que vocês viram, comentei ontem, pro STF analisar o pedido de impeachment de Bolsonaro. Forçar o STF a obrigar que o pedido de Bolsonaro avance. Aí veio o Amoedo falar, ó, parabéns Kataguiri pela excelente iniciativa. Eu não sei hoje, eu não tô no Brasil para conversar com várias pessoas. Se a maioria das pessoas conversa, todo mundo já entendeu. Mas que em 2018 o que tinha de gente, não, porque eu até entendo. Não, a gente pode ver, né, Bolsonaro, os 4 primeiros anos, depois a gente coloca o novo, tá? O novo, é o novo. Que vai mudar. Pessoa inteligente, liberais, dinheiro. A moeda tem 400 milhões. É o novo, gente. Isso é o retrato do Partido Novo. Ninguém lá. Realmente, eu não conheço um membro do Novo que você olha assim e fala, não, esse cara aqui trabalha legal. Conheço um pra falar assim, né, esse aí dá pro gasto. Constantino ainda diz, ó, que duplinha mais traíra. Imagina a quantidade de gente arrependida de tê-los apoiado. Eu, então, nem falo. Ajudei muito um a moldar o partido e o outro a se passar por liberal. Se arrependimento matasse, hein? Imagina, o Constantino deve estar realmente muito deprimido, né? Realmente ajudou. Isso aí ele tem completa razão.
E aí, sobre a questão do Cássio. Já havia comentado para vocês ontem, e você vê, ó. Cássio irá negar pedido para instalar impeachment de Alexandre de Moraes. Não ia, galera. Não vai. Isso aqui é só justificativa para Kim Kataguiri fazer o mesmo. E para o STF ter ainda mais poder. Ainda mais poder. É isso que vocês querem? Não, o STF pode fazer tudo o que eles quiserem? Nunes Marques entende que, em demandas contra os poderes legislativo e executivo, não são da alçada do judiciário determinar medidas interna corporis, ou seja, que devem ser resolvidas dentro dos próprios poderes. O ministro defende que cada poder deve exercer suas competências com independência e harmonia, sem que um poder se imiscua na essência do outro. Só porque o Barroso fez, ele vai fazer também? É justificativa que o Kim Kataguiri está esperando para avançar com o impeachment de Bolsonaro e o Barroso, né, para tomar ainda mais medidas contra a população brasileira. Não, eu realmente posso fazer o que eu quiser. Esse é o Barroso. E aí, um ministro do STF entrou em contato aí também com a época para falar o seguinte, ó, que Alexandre de Moraes é o relator dos inquéritos, das fake news e dos atos antidemocráticos, ambos mirando gente próxima do presidente. E aí, olha o conselho que um ministro do STF enviou para a época. Se eu fosse essa turma, não brincava com Alexandre. Vocês acham que a gente está brincando? Vocês acham que ninguém no Brasil compreende quem é Alexandre de Moraes? Ninguém respeita Alexandre de Moraes. Ninguém, ó, tem um mínimo de respeito. O que as pessoas têm é medo. Medo. Ele é um cara que só consegue colocar medo no coração das pessoas. Medo. Porque já ficou mais do que claro que, cara, dependendo do que você falar, você vai sofrer uma retaliação pesadíssima. É pesadíssima. Inclusive, você vê juristas criticando várias medidas, ações do ministro Alexandre. Ele conseguiu incutir medo no coração das pessoas. Se acha que isso é normal, se essa é a forma aí de governar ideal, como ele pensa, aí já são os 500. E aí, Pachequinho veio mais uma vez para falar que ele também não vai pautar pedido de impeachment de ministro do STF. Não vai, não sabe. O Barroso esticou a corda, não vai, a gente não vai, sabe, trucar aqui a aposta do Barroso. Os pedidos de impeachment, tanto de ministro do Supremo quanto do presidente da República, devem ser tratados com muita responsabilidade. Não se pode banalizar o instituto, afirmou o senador. Não podem ser usados por revanchismo ou retaliação. É preciso avaliar aspectos, sobretudo de juridicidade, de insatisfação com o ministro ou com o presidente da República. Assim, né? Na verdade, aspectos de insatisfação. Tem 3 milhões de assinaturas de pessoas que estão insatisfeitas com Alexandre de Moraes. Eu acho um número assim... Se você olhar a população brasileira, isso dá 1,5%, mas é um número bem considerável, né? 3 milhões de pessoas, né? Todo mundo que acompanha a política. Só que o Barroso coloca o país numa situação que, se você fizer, aí é motivo, é revanche, porque o Barroso fez isso. Tudo aquele choro que vocês já sabem. Ao ser questionado se alguma decisão do STF sobre a CPI nessa quarta-feira, no caso hoje, pode levar a abrir impeachment, o Pacheco respondeu o seguinte, ó, não, absolutamente. Não permitiremos que o Senado atue de maneira revanchista em relação ao Supremo. O fato de o presidente do Senado discordar do mérito da decisão do ministro Barroso não me permite fazer qualquer tipo de ataque a qualquer ministro ou tampouco trabalhar com qualquer perspectiva de retaliação. Não é nosso perfil, não é bom para a democracia nem para as instituições. Vou tomar muito cuidado com isso. É errado o Pacheco não tá, mas cá pra nós, né? Se fosse respeitar o desejo da população brasileira, todo mundo sabe que aqui já tinha acontecido com o STF inteiro, né? Na população como um todo. Mas pelo menos, que foi o que eu abri o vídeo falando, o Pachequinho aí, né, resolveu fazer uma CPI parruda, pegando todo mundo. Aí, ó. Pacheco decide por CPI única para União, estados e municípios. Tá mais do que claro. Tá mais do que claro. A gente já teve 2 governadores afastados.
A gente tem o Helder Barbalho, que o Ministério Público já pediu o afastamento. O STJ e o TJ estão sentados em cima. No Rio Grande do Norte, lá a Fátima Bezerra também não está, né? Nos melhores momentos. O Ibanez também não. O Dória também não. Eduardo Leite, que o diga. Flávio Dino também. Então, pessoal aí, né? Não adianta querer chorar. Aí você vê, ó. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, decidiu unir o requerimento das comissões parlamentares de inquérito, CPI, apresentados pelos senadores Eduardo Girão e Randolph Rodrigues. O Girão aí trabalhou bastante para que isso avançasse. Trabalhou bastante mesmo. Que bom, né? Sinal aí que Bolsonaro, de todo errado, né? Porque tem muita gente que só vê erros no presidente, não estava ao tentar buscar uma base no Senado e tentar buscar uma base mínima na Câmara. Errado o presidente não tá. Imagina aí. Aí o tenente Mozart Aragão, que é assessor especial do presidente, diz, ó, CPI única para governo federal, estados e municípios. Aqueles que meteram a mão grande no dinheiro público terão pesadelos daqui para frente. E o Eduardo Girão diz, ó, Vitória, as 2 CPIs foram acatadas. Meu requerimento para investigar a aplicação de recursos federais por estados e municípios foi apensado ao primeiro pedido que visava exclusivamente apurar o governo federal. Que a justiça seja feita e toda a verdade venha à tona. Depois ele vem para as redes, grava um videozinho, vitória do Brasil, concordo, e agradece, ó, gratidão aos 45 senadores, especialmente a você, cidadã e cidadão, de bem que quer a coisa transparente. Sua mobilização foi decisiva para a criação da CPI, que irá apurar a União e o uso das verbas federais nos estados e municípios. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Não discordo nada, né? Tem como discordar? Realmente, toda a honra e glória ao Senhor Jesus. E aí, o Márcio Bittar também, né? Outro senador aí. Você vê, tá longe de ser um bolsonarista. Bolsonaro chamou, ele tava aí na frente da questão do orçamento, uma besteirinha aqui, outra lá. Você vê, ó, a CPI nasceu errada. Estados e municípios tiveram anuência do STF para gerir recursos e tomar decisões. É uma tentativa de golpe político contra o presidente, que tem feito tudo, inclusive distribuir as 47 milhões de doses a todos os estados. É interessante. Senadores de partidos que passam longe de ser conservadores ou de direita, já saindo em defesa do presidente, coisa. Óbvio, nenhum desse apoio é de graça, né? Ele já colocou a fotinha dele aqui, quer que a gente compartilhe, né? Ganhar uns votos, tudo bem. Vai lá. Ganha teus votos. Agora, faz por onde? Defende o certo. Não defende o presidente, defende o certo. O certo pelo certo. E aí, já teve reações, né? Ontem eu já tinha comentado, li por alto, mas não tinha mostrado. Eu tenho quase um tique nervoso de falar algo que eu sei que saiu na mídia, eu não mostrar, para depois alguém falar, tá inventando, mas tá aqui, ó. Saiu no Estadão. Para Dória, ampliar CPI é farsa de Bolsonaro. Dória já deu chilique. E muito, né? Ave Maria. Só falado em 8 milhões, o Dória chega se treme na cadeira. O Renato diz, ó, com medo da CPI se estender aos governadores e prefeitos, Dória colocou na rua o briefing midiático. Quem puxa o couro é o seu menino de ouro, Mainardi, o blogueiro chapa branca, e o discurso já começa a ser repetido em toda a mídia. Você vê, ó, aqui é a época. Manobra de Bolsonaro para prejudicar governadores e prefeitos é uma vergonha. Diz... Como é que é o nome? Emissário. Não é nem governador, é emissário, não é o nome dele. Não quero falar governador. Emissário. Por quê? O governador em questão é o Wellington Dias, do PT, que o Lula escolheu para ser o emissário dele lá naquela frente de governadores. Inclusive, né, para se aproximar do PSDB, se aproximar do Dória, é o emissário do Lula. Então, vamos ver, ó. Governadores e prefeitos seguindo a ciência, lutando para evitar uma tragédia maior, buscando ampliar leitos hospitalares, atrás de oxigênio e medicamentos. São heróis. E o presidente acertando manobras para prejudicar governadores e prefeitos sem base legal. Uma vergonha. Oh, meu Deus. Quem acredita no emissário do Lula? O mandatário afirma que a tentativa do governo evidencia a situação de estados e municípios que já tem sido atacada pelo governo federal. Wellington Dias
diz também que as conversas divulgadas hoje por Jorge Cajuru, em que Bolsonaro pressiona o Senado a incluir outras esferas na CPI, são inacreditáveis e ferem qualquer princípio democrático. O que é que um comunista quer falando de democracia? O que é que um comunista quer falando em democracia? Inacreditável. E aí, o choro, né? O choro. Essa é uma matéria no Globo, o antagonista replicou, mas está aqui no lado esquerdo. Flávio Dino diz, Bolsonaro age como batedor de carteira que grita, pega ladrão. Flávio, aí você marcou outra matéria, né? Do ano passado, 17 de junho. Flávio Dino pagou 3 vezes mais por respirador que não recebeu. Tá entendendo o medo? Olha a valentia. Cadê a valentia agora? Elisa diz, o governador comunista Flávio Dino, do PCdoB, não gostou da inclusão de governadores e prefeitos na CPI da pandemia e chamou o presidente de batedor de carteira. Qual o nome aí, né, de quem compra respirador superfaturado e leva calote em plena pandemia? Cadê os 36 bilhões? Cadê, Flávio Dino? Cadê? Eu não coloquei aqui o print, mas uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Quem levantou a bola foi o Carmelo Neto, vereador lá de Fortaleza. Ele fala o seguinte: tô doidinho pra ver o Mandetta sentando na cadeira e sendo arguído. Mandetta, de onde que você tirou que as pessoas tinham que ficar em casa até ficar sem ar? Quando tivesse sem ar, que tinham que ir pra procurar os médicos. De onde você tirou isso? Hein, Mandetta? E aí? Podia chamar o Moro também, né? Pra perguntar, Moro, de onde que você tirou a ideia de dar tablet para presidiário? De onde você tirou isso? A gente precisa de tanto dinheiro, você tá querendo dar tablet para presidiário. Chamar o Moro, né? Só pra dar uma coçadinha nele. Dar um salve aí. Tá sumido. Vendo se ninguém lembra mais dele. Você vê aqui, Iluminado Barroso. Witzel é afastado e réu por desvios nos contratos emergenciais. O governador Carlos Moisés, o ex-governador, responde por crime de responsabilidade pela compra de 200 respiradores no valor de 33 milhões sem licitação. E o governo federal, que tem que ser investigado, não dá, né? Tem muita gente aí com débito na praça. Olha aqui outro, Anitta tá trazendo aqui, lá do Rio Grande do Sul, ela mora. Mesmo tendo recebido alguns bilhões de reais para a saúde e mais alguns bilhões para despesas discricionárias, o governador do Rio Grande do Sul, ao invés de repassar medicação para os hospitais, prefere pagar salários em dia para cumprir sua promessa eleitoral. É pela sua saúde sim, né? Falando aqui de forma irônica. Aí você vê, governo Leite não manda remédios e Hospital da Brigada é obrigado a fechar 16 dos 22 leitos de UTI. Teve que fechar o tempo. Por quê? Porque o governador não mandou. O governo Leite recebe os medicamentos enviados pelo governo Bolsonaro, mas não repassa nada para o Hospital da Brigada. A falta de remédios provoca o fechamento de 16 dos 22 leitos de UTI que servem aos brigadianos e a civis associados ao IPE. Na hora que começar a investigar isso daí, meu Deus, o pessoal vai começar a gritar, por favor, acaba a CPI, acaba, pelo amor de Deus. E aí, né, eles já estão se planejando. Já que a CPI vai ter, o pessoal tá vendo como é que quer fazer, o Serra que já tá dando desperto. Olha só, a senadora Mara Gabrilli, que é do PSDB, apresentou agora há pouco, na sessão do Senado, um projeto de resolução do qual sou coautor junto com o senador Tasso Gereissati. Amigo, qualquer coisa que o Serra tiver, fuja. Junto com o Tasso Gereissati, meu Deus, faça um bunker em sua casa, fuja para as colinas. Esconda seu dinheiro. Checa se o colchão está no lugar. Para permitir o funcionamento de forma remota e semipresencial. Uma CPI semipresencial. Por quê, né? Porque na hora de cobrar no cara a cara é diferente, né? Cara a cara, de resolver, de articular. Eles sabem que a esquerda, né, sempre tem um papel de articulação muito mais forte. A esquerda não respeita nada. Eles querem, né, dissociar, com certeza colocar para fora quem tá apoiando o governo para só colocar a gente deles lá dentro e fazer pressão muito grande.
Ao contrário do que muitos defendem, a condução de CPIs é perfeitamente compatível com audiências virtuais e remotas. Em CPIs não há contraditório ou ampla defesa. É um procedimento inquisitivo e a regra é a publicidade. Em caso de necessidade de oitivas secretas, a tecnologia permite o acesso restrito a parlamentares e assessores designados. Vários direitos já consagrados na jurisprudência dos tribunais podem ser preservados virtualmente. Estamos certos de que a CPI não será prejudicada. Acho que tem que ser presencial. Vamos seguir o regimento. Não vamos inventar, a roda. E aí, você pega isso daí, junta com essa proposta do Álvaro Dias, e aí eu subscrevo as palavras da Renata. O Álvaro Dias está indo com a proposta de, olha só, vai à Câmara, projeto que dá autorização permanente a assembleias remotas. Permanente. Vão trabalhar de casa permanentemente agora. Os senadores gostaram, os deputados também, tá lá em casa, na casa dele, de boa, de cueca, sabe, bota só uma camisa, uma gravata. Vai lá, nem gravata, né? Camisa polo aqui de boa, sentado em casa. Chama ali a menina que trabalha na casa dele, né? Meu Deus, esse pessoal aí tem quantas domésticas? 2, 3 numa casa só? Vai lá, ó, me faz um café, me faz isso. Criado aí a pão de ló, não, tá aqui de boa. Ir pra Brasília, não, fica aqui. Mas e aí? Quer trabalhar de casa? Tá. Mas e a contrapartida? Renata diz, ó, tem um questionamento, que é o mesmo da maioria que lê esse projeto. Sendo oriovista Álvaro Dias, haverá redução de valores pagos aos deputados com deslocamento, diárias, aluguéis e demais despesas? Afinal, os deputados não terão mais esse gasto após a aprovação desse PL. Mas não para que diária? Para que apartamento funcional? Para que carrinho, motorista? Não precisa, tá trabalhando de casa. Me pergunto, né? Não, óbvio que não. Eles vão querer ganhar todo esse dinheiro em casa. Todo esse dinheiro em casa. Político. E, gente, tem 2 leis agora. Antes era uma. Perigosíssima. Agora a gente tem outra, que é essa daqui, ó. Projeto prevê a possibilidade de requisição administrativa de bens, serviços e insumos de saúde de propriedade particular para uso pelo poder público em atividades de combate à pandemia. O que é que isso aqui está falando? Ó? Projeto de Lei 753/20 prevê a possibilidade de requisição administrativa de bens, serviços e insumos de saúde de propriedade particular para uso pelo poder público em atividades de combate à pandemia. Vamos pegar o que é seu. Ah, mas eu não sou dono de hospital. Mas quem garante que, por exemplo, o hospital para funcionar precisa às vezes de comida? Quem garante que ele não pode chegar lá no teu mercadinho e pegar algumas coisas? Ah, no teu mercadinho não, eu sou caminhoneiro. Quem garante que um caminhão às vezes não é necessário para transportar insumos, diversas coisas? Nunca sabe, tá muito amplo aqui ainda. E ainda que isso não afete sua vida, gente, isso aqui é a validação do comunismo. As pessoas não são mais donas dos seus pertences. Você paga, mas o dono é o governo. Você compra uma camisa, mas o dono da sua camisa é o governo. Você compra uma casa, o dono de sua casa é o governo. Você compra um prédio, você compra um hospital, você compra qualquer coisa, o dono é o governo. A proposta em tramitação é a PL 753/20. A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados estabelece ainda que as eventuais indenizações pelo poder público somente serão cabíveis no caso de ocorrência de dano ao patrimônio do particular. Você tem lá um prédiozinho, o governo precisa, mete mão, você perde seu prédio, o IPTU você tem que continuar pagando, reforma você tem que continuar pagando, tudo você vai pagar. Agora, se o governo julgar que não teve nenhum dano ao seu patrimônio, não vai lhe pagar nada. Se devolver, não vai pagar nada. De quem é a proposta? De quem? Obviamente, de um comunista. Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo. Aí, ó. Na pandemia, torna-se necessário e prudente que os gestores públicos de saúde tenham instrumentos que permitam, em situação de iminente perigo, utilizar bens particulares. A requisição administrativa está prevista na Constituição, que diz: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Tramitação. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família
e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Vai passar pela CCJ. Espera aí, né? Que do jeito que chegue, nunca mais saia. Desapareça da CCJ. Mas que desapareça. Pelo amor de Deus, viu? E aí, em paralelo a essa, temos essa daqui, que eu não vou cansar de falar. E eu tenho informações novas hoje. Tenho informações novas. E estou decepcionado. Estou decepcionado. E não é decepcionado porque apenas o Diego Garcia comentou sobre o tema. Conversei com dois deputados da base, homens, já para filtrar, mas não vou falar o nome, dois que sabem disso, estão se recusando a falar, porque o ministro Gilson está irredutível. Sabem disso, discordam, mas o ministro Gilson está irredutível. Dois deputados, bolsonaristas mesmo, do PSL, sabem disso daqui. Eu falei, cara, isso aqui é um absurdo. Você vai fazer o quê? O ministro Gilson está irredutível. Para já filtrar. Aí vocês podem colocar pressão para descobrir quem foi. Vou preservar só o nome aqui para ser gente boa. Isso aqui é o quê? A PL, a 959, que prevê, vou falar mais uma vez, o passaporte de imunização, né? O passaporte, o carimbinho da sua liberdade, que poderá ser utilizado para autorizar a entrada em locais e eventos públicos. O que é isso daí? Pode ser qualquer coisa. Vão aplicar nas igrejas. Eles vão aplicar nas igrejas. Autorização de meios de transporte coletivos, ingresso em hotéis, cruzeiros, parques, reservas naturais, entre muitas outras possibilidades. Gente, eles vão tirar a liberdade do povo se isso daqui não for barrado. Vocês viram o que a lei Moro Mandetta já causou. Tem dois deputados que sabem que essa lei está correndo, estão se recusando a comentar porque o ministro Gilson está irredutível. Meu Deus, nessas horas, viu, que você pensa assim, de que adianta ter, né, uma direita no Congresso? E não, o ministro está irredutível. E aí, o Malafaia está aqui, compartilhando a Record, isso aqui é importante, a gente precisa disso aqui, a gente precisa de gente denunciando. A população tem que acordar. Isso é inacreditável. Você vê a questão das igrejas. Fecha as igrejas, mas isso aqui pode, ó. O Malafaia tá falando, Dória, você é um hipócrita. Quero ver controlar os transportes públicos que andam abarrotados. Eu fico até com medo quando o Malafaia fala isso, porque eu sei o que é que o Malafaia quer falar. É o seguinte, tome alguma ação para ajudar. Coloque mais ônibus da rua, coloque mais metrô, algo do gênero. Só que o que o Dória vai fazer? O Augusto Nunes também veio aqui, é importantíssimo, veio para falar, ó. Imagens perturbadoras comprovam que a pandemia continua a expandir-se a bordo dos ônibus, trens e metrôs. Neles se formam diariamente aglomerações letais até agora ignoradas por Dórias e Covas. Nenhum dos dois apresentou uma ideia capaz de abrandar o sofrimento de milhões de brasileiros. Qual é meu medo? Eles cancelarem o transporte público. O Dória é louco para isso. O Dória é doido o suficiente para ele falar, então, já que o problema é o ônibus, não vai ter mais ônibus. Não vai ter. Ou então ele fala, só pode entrar no ônibus, pessoas sentadas, o cobrador vai ter que ficar fiscalizando e tem que sentar apenas uma pessoa por fileira. Já pensou? É o faz de conta. Não tem para todo mundo. E no metrô, sei lá, algo similar. Vocês duvidam que o Dória é capaz disso? Vocês duvidam que o Dória é capaz disso? Eu não duvido. Eu fico com medo, né, da reação do Dória, mas tem que cobrar, tem que pontuar, tem que mostrar o problema. E aí, olha só, a ciência, como é a ciência? A ciência que não aceita o contraditório. Pesquisadores da UFRGS fizeram aí um estudo onde eles encontraram provas de que fechar tudo, um lockdown, não funciona. Não funciona. Mas aí os cientistas não aceitam, estão pedindo revisão. Não. Tem que fechar tudo. Não pode ter nenhum artigo falando que fechar dá errado.
Um artigo publicado na revista Scientific Reports do grupo Nature por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve repercussão internacional recentemente ao afirmar que o lockdown não diminuiu o número de óbitos em diversos países no mundo, inclusive o Brasil. A pesquisa avaliou a relação entre isolamento social, medida pelo índice de mobilidade do Google, e o número de óbitos na pandemia. Não encontrou diferença significativa, em outras palavras, comparando os lugares onde pessoas passaram mais tempo em casa e aqueles que não fizeram. O número de óbitos, por milhão foi o mesmo. Tanto faz quanto tanto fez, os números foram os mesmos. Só que os cientistas não aceitam isso. E aí, cientistas, soltaram alguma matéria que eu não sei como é que a mídia brasileira vai conseguir lidar. Olha isso daqui. Estados Unidos e a União Europeia, também a África do Sul, suspenderam o uso do imunizante da Johnson & Johnson após relatos de casos raros de coagulação do sangue. E aí? Quer dizer que Bolsonaro estava certo quando ele fala que tem que ter paciência, tem que esperar pela aprovação da Anvisa? Isso aqui é Sky News, é mainstream da Austrália, saiu no Jornal Nacional. Agências dos Estados Unidos recomendam pausa na aplicação. E aí? Tá vendo que não pode ser de qualquer jeito? Não comprou, blá blá blá. Vocês não queriam se responsabilizar e não tinha uma lei que permitia na época. Depois aprovaram essa lei, que tornava possível, o governo foi lá e comprou. E por isso que o presidente Lula toma quem quer. E por isso que é um grande problema o passaporte lá do Gilson. Já pensou se você é um dos sortudos? Que você tem o caso raro com você? Sendo que você não queria, você só coisa porque o ministro Gilson tá fazendo lobby lá pro Felipe Carreiras, o deputado do PSB do Pernambuco, para aprovar a pele do passaporte, e você queria ir para a igreja? Você pode ser o sortudo. E aí, ainda sobre imunizantes, o Adriano Gianturco, esse cara aqui, ele fez uma pesquisa muito interessante de manchetes. Manchetes às vezes dizem muita coisa. Manchete no Brasil é clickbait, mas por isso mesmo diz muita coisa. E ele fala o seguinte, os comunistas, os chefes do Dória, admitiram que seu imunizante é pouco eficaz. No mundo inteiro, todos os jornais reportam a notícia desta forma, a forma correta. Você vê, é oficial. Os chefes do Dória, os produtos deles, têm uma eficiência baixa. A pandemia. Os comunas admitem que seus imunizantes têm baixa... Aqui embaixo tem efetividade. Aqui está em uma língua que eu não sei como é que lê. Pequim, que é Beijing, admite que o imunizante não dá uma proteção de uma taxa assim, muito alta. Aí você vê aqui, mais jornais. Produto dos comunas, efetividade baixa. É oficial. Eles admitem que seus produtos têm uma efetividade baixa. Espanhol. Aqui é em francês, mas não sei também traduzir isso daqui. Mas também tá aqui em italiano. Você vê, Bassa, eficácia, tá fácil aqui, no italiano, ainda que não saiba, é igual ao espanhol, Bassa é o do barra, que é de baixa. E aí, você vê aqui também, Euronews, que tá em espanhol, também aqui, blá blá blá, tudo mais. E aí, o Adriano foi atrás da mídia brasileira. Olha como a mídia brasileira vende a informação. Não é que o produto tenha baixa eficácia. Olha só. Os chefes do Dória estudam formas de aumentar a eficácia de seus imunizantes. Chefes do Dória estuda como elevar a eficácia de seus imunizantes. Aqui é G1. Esse aqui de baixo tem cara que é Estadão. Comunas consideram misturar para aumentar a eficácia. Aquela coisa, Foi alguém que tá me falando o seguinte, Você vai no médico e ele recomenda um chá. Você tá com mal na barriga, eu vou lhe recomendar um chá. Mas toma esse chá com esse remedinho aqui, tá? Aí foi o chá que me curou. O remédio não serviu de nada. Não que chá não funciona. Quando eu era criança, meu Deus, que não tinha que minha avó não me dava chá de boldo e resolvia. Chá, meu Deus, chá resolve muita coisa, Só... Vocês estão entendendo, Pelo amor de Deus. É porque a gente vive num mundo hoje que tem que desenhar para as pessoas conseguirem entender. E aí também tem que dar os créditos, Nem não dá para generalizar a mídia brasileira. É a grande mídia.
Tem alguns grupos que são grande mídia que estão um pouquinho diferentes. Destoam. O Adriano mostra, ó, os únicos que reportaram a notícia da forma correta são Gazeta do Povo, Revista Oeste e Suno. Que ele saiba, você vê, ó. Eles admitem que o produto tem baixa eficácia e poderá misturar com outros produtos. Mas no Brasil, né, grande mídia tem que abafar. Tá todo mundo tentando mamar dos 8 milhões. Depois que viram que tem 8 milhões no mercado, tá todo mundo atrás. E aí, ainda sobre o produto do Dória, é uma queixa aí que isso daqui tinha que ser investigado na CPI, falando sério mesmo, sem ironia. Você vê, ó, deputado goiano pede à PGR inquérito para apurar sumiço dos imunizantes. Por quê? Tá vindo com um volume 20% menor do que o especificado. Diz, ó, tem 10 ml, 10 doses. Você pega até 8 ml. Fizeram o que com as outras duas? O governo federal tá pagando. Os cálculos estão sendo feitos de distribuição considerando que tem 10 doses. Pessoas estão indo para filas. E aí, João Dória? Tem que ser investigado, levar o Dória lá para dar um papo. E aí? A Lisa diz, o deputado goiano vai à PGR depois que municípios relataram recebimento de lotes com redução das doses. Butantan anunciou que vai revisar a bula após denúncia de prefeituras de Goiás e de mais 11 estados. Esse é o João Dória. Esse é o tipo de política e o tipo de técnica que o governo do João Dória, né, gestão, tanto preza. É isso daqui. Isso é a cara do governo João Dória. E, gente, isso daqui é interessante. Essa matéria aqui, ó. Importações recordes dos comunas disparam commodities brasileiras. Estão comprando bastante. A matéria primeiro começa falando, coisa interessante, coisa boa até, falando que a CSN acumulou alto na Bolsa de Valores, a da Vale do Rio Doce também, né, a Vale, né, Vale do Rio Doce mais, falando várias coisas aí. O interessante é o segundo parágrafo. Chama a atenção a alta da importação de produtos que lideram a comercialização entre os países, que é o principal parceiro internacional brasileiro. O minério de ferro teve alta de 18,9%, enquanto grãos de soja subiram 81,6%, óleo alimentar, que inclui óleo de soja, 66,1% e carne de 11,4%. Lá nos áudios que eu mandei semana passada no Telegram, aqueles podcasts de mais de 15 minutos, falei pra vocês, conversando com algumas pessoas, não é que não tem comida pro mundo. O que tá acontecendo? Os comunas, eles estão ganhando dinheiro. A classe média tá ficando mais rica a cada dia. Tá tendo mais dinheiro, mais poder de compra. Enquanto pessoas no Brasil não estão conseguindo comprar arroz, tô falando sério, eles lá estão comprando muita coisa. Ou seja, daqui a 5 anos... a projeção da economia mostra que a população vai estar mais rica. Pensa o seguinte, se você hoje tivesse o mesmo salário de jornalista da Globo, ou tivesse o jornalista de ministro do Supremo, você ia estar comendo as mesmas coisas que você come? Será que você não ia comprar uma carninha um pouquinho melhor? Comprar carne às vezes, né? Às vezes você nem tá comendo carne. Um arrozinho melhor. Pô, comer uma pizza uma vez por semana aí, nada, pô. De lei, né? Sendo no final de semana. É o que eles vão fazer. Então, hoje a população lá não tá comendo a mesma quantidade de carne. Porque falta, é caro. Mas conforme eles vão ganhando dinheiro, eles vão querendo comprar mais e mais. Inclusive, isso pode causar, né, aumento de preços no Brasil. Isso daqui é seríssimo, seríssimo. E esse é o principal interesse que eles possuem no nosso país. Eles querem transformar o Brasil na fazendinha deles. Querem transformar o Brasil na fazendinha deles. Ainda sobre a questão aqui de economia, teve uma matéria interessante, foi uma pessoa que me enviou, e a pessoa me enviou falando o seguinte, inclusive eu peguei o que a pessoa me falou e postei no Twitter. A Câmara Árabe informa que o boletim divulgado pelo Ministério da Economia, o número de empresas abertas em 2020 no Brasil aumentou em 6% em relação a 2019. As medidas tomadas pelo governo facilitaram a abertura de empresas em meio à pandemia, impulsionando pessoas a buscarem renda no próprio negócio. E aí o cara me perguntou o seguinte, você viu a Secom falar disso? Algum membro do Planalto, deputado, senador? A Câmara Árabe ajudando a vender a imagem do Brasil pro exterior. Realmente, né? Vou criticar? Não vou. Vou agradecer, obrigado. Obrigado por isso. Realmente, obrigado. E aí, Niterói, seguindo nas medidas malucas, fechando tudo. Você vê, ó. Não pode comprar, isso aqui não é essencial, não.
Não. Mas, meu senhor, eu sou uma pessoa com necessidades especiais, portador de necessidades especiais. A máquina de lavar de minha casa quebrou. Não. Mas, senhor, ó, minha geladeira quebrou. Não pode comprar geladeira. Não pode comprar geladeira. Mas minha geladeira quebrou, eu vou perder comida, não tenho como armazenar coisas. Não pode comprar. Geladeiras não são essenciais. Niterói. Prefeito de Niterói. E, gente, queria mostrar pra vocês aqui, compartilhar algumas pessoas que, sabe, mereciam um lugar no Globo, Jornal Globo, trabalhar no Fantástico, ser contra a regra da Fátima Bernardes. E isso só vai me mostrar, gente, que eu acho que a gente não vive no mesmo planeta. Ou, na verdade, eu acho que vivemos em bolhas diferentes. Eu tenho certeza, mas certeza que o Salim Jr. e o Lenk, eles não sabem que pobres existem. Eles não sabem. Pobre... pessoal, inclusive eu vou falar de uma campanha. Campanha que eu tava pensando, vou mostrar pra vocês logo menos. Você vê a matéria do Estadão, ó. Resistentes à fase vermelha, cidades de São Paulo abrem salões e academias. O Salim fala, ó. Queria ser o tipo de animal que cogita ir a uma academia nessa situação, pra vir logo a óbito. E o Lenk diz, ó, eu tive que fazer por recomendação médica. Aqui em Joinville, encontrei uma profissional que atende 2 pessoas por vez no estúdio dela. Agora que eu estou voltando para Florianópolis, ainda não sei como vou fazer. E eu te pergunto, você tem dinheiro de pagar uma profissional em estúdio, 2 pessoas por vez? Olha que fineza. Essa pessoa aqui não sabe que pobre existe. Lenk, pobre existe, Lenk. Pobre existe. Samir, olha só. Samir Salim, não é Salim, não. Samir Salim, meu amigo, pobre existe. Pobre existe. Sabia que existem pessoas que passam fome? Salim. Pobre existe, cara. Você vê, ó. É sócio editor do Interface News. Se você é dono de salão, ou dona, academia, está passando fome em sua casa, te peço, mande um e-mail, entre em contato com a Interface News e peça um Pix. O Salim não sabe que pobres existem, bem como o Lenk, estudante de psicologia, formado em letras, socialista libertário. Esse daqui tem mais do que a obrigação de ajudar. Pobre existe, eles não sabem. Você vê aqui de novo. O Profissão Repórter foi gravar junto com os fiscais, aglomerando. É um vídeo, tá lá no perfil do Jeff. Eu tenho certeza que também o Jeff é um cara que se importa demais com as causas humanitárias. Ele também não sabe que pobre existe. Juntamente com o Wellington Arruda. Ele também não sabe que pobre existe. E aí, a pessoa tá em casa, de grade. É uma grade. Só tem esse quadradinho aqui e vende coisas. O fiscal foi. Oi, me desculpa, mas eu vou ter que te multar. Você sabe, né? Eu vou ter que te multar. Eles não sabem que pobres existem, gente. Meu Deus, a fiscal ela não consegue conceber que as pessoas ganham o mesmo salário que ela ganha. Então se você tem uma avenida em sua casa, entre em contato com o Jeff. Pobre existe. Mande seu Pix. E o Wellington ela diz, ó, óbvio que ela tinha que colocar uma multa. Ela não poderia deixar de atuar. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano. Wellington é homem branco, advogado bem-sucedido. Tem até um grupo lá de advogado bem conhecido mesmo que ele faz parte. E aí, tá passando dificuldades. Entre em contato com o Wellington Arruda. Ele não sabe que pobre existe. E aí você vê, ó, até o Twitter sabe. Mais de 125 milhões de brasileiros sofreram insegurança alimentar na pandemia, diz estudo. Pessoas não têm o que comer. Você vê, ó, 6 em cada 10 casas brasileiras vivem insegurança alimentar. Falta comida em 15%. 15%. E eu agora vou ficar pegando esse pessoal que eu trouxe pra vocês, eu já comparando no Twitter, e eu tô falando, convido vocês, não sei, se essa moda aqui não pega, não adianta falar pra deputado não liga. Bom é falar com jornalista. Ei, jornalista, pobre existe. Mande uma foto de sua geladeira vazia junto com seu Pix.
Ei, jornalista, pobre existe. Essas pessoas, gente, elas não sabem que pobres existem. Eu tenho certeza que elas não fazem isso de maldade. É só porque elas vivem em ambientes que, com certeza, né, só vive gente rica, que a preocupação, né, são roupas de marca, carros de marca, viagens pela Europa. Temos que fazer, né, essas pessoas acordarem. Vai ver que elas acham que talvez pobreza só existe na África. Temos que mostrar que no Brasil também existe. Vamos ver, né, se a gente consegue fazer a mídia passar por maus bocados. E aí, falando em mídia, a gente já chegando quase ao fim do vídeo, mas tem algumas coisas para falar. Twitter coloca aviso de publicação enganosa em post de Eduardo sobre lockdown. A postagem do Eduardo Bolsonaro era: lockdown é o oposto de distanciamento social. No lockdown, as pessoas são condenadas a ficarem confinadas em casa, aumentando a proliferação da pandemia. E aí falou: esse tweet violou as regras, blá 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 blá, não pode comentar, não pode curtir. É brincadeira isso? Donos da verdade. Donos da verdade. E aí, na cidade de Muriaé, na verdade, né? Botar no lugar certo, Muriaé, o comércio reabriu as portas e os comerciantes se uniram e botaram para correr os fiscais e a polícia militar. Nada mais justo e digno. Deviam, inclusive, prender os fiscais e a polícia. Eles vão ser presos por tentar, né, atentar contra o comércio local. Parabéns para a população de Muriaé. Parabéns. Mostra que ainda tem condição, né? STF. O mesmo STF que proibiu os cultos e missas, por unanimidade, decidiu que lei que obriga escolas a ter Bíblia é inconstitucional. Você vê, não pode ter nenhum livrinho. Não pode não. Quem não quiser não ter, não tenha. Segundo o IBGE, 64,6% da população brasileira é católica, 22,2% é evangélica, o que dá um total aí de 88,8. 8888. 8, né? Um número que está se repetindo muito. 8 milhões lá da mamata. Mesmo assim, o plenário do STF decidiu ser inconstitucional a lei estadual que obriga as escolas e bibliotecas a manterem ao menos um exemplar da Bíblia. Vai cair o braço? É a Revolução Cultural Chino-Tupiniquim. E aí, jornalistas aí estão se unindo para conversar. Estão dando agora uma nova rede social aí que é tipo de podcasts ao vivo. Tava lá o Renato Azevedo junto com o Demore. E aí, tava com o Marcelo Freixo. O Eduardo Paes entrou na jogada. E já saíram lá confirmações que o Eduardo Paes falou que irá apoiar Marcelo Freixo para ser governador em 2022. Ou seja, está confirmado que Freixo é candidato ao Rio em 2022, apoiado pelo DEM do Eduardo Paes. A não ser que mudem de partido e vão pro PSDB outra coisa, o DEM tá apoiando. Quem diria, hein? Em São Paulo, Haddad se confirma aí como candidato. Ó. Após volta de Lula, PT quer Haddad candidato a governador de São Paulo. Tá lá o pessoal do PT articulando aí para colocar o Haddad para ir para frente. Não, vamos lá, Haddad, vamos lá. Vamos juntos por um Brasil melhor. O Alberto Fernandes vem falar, ó, Lula oficial. Ele é um líder democrático não só para o Brasil, mas também para todo o continente latino-americano. A perseguição que o prendeu e condenou justamente representa uma mancha que o Brasil não merece e que o STF começou a limpar. E ele, na verdade, fez aqui uma série de tweets, postagens, Alberto Fernandes defendendo o Lula. Meu Deus, viu? Não acabou o vídeo. Tem isso aqui ainda. Eu quero mostrar outras coisas, eu quero só pular uma parte. Gabriela Prioli vai discutir ideologia na política com Maia Dino e Haddad. Não pode discutir conservadorismo, não pode discutir nada de direita. Agora pode chamar, né, o professor e político Guilherme Boulos. Mas nem vai de casa. O Haddad, o Haddad, Rodrigo Maia, Flávio Dino. Pluralidade de ideias. Da extrema esquerda até a extrema esquerda. Entre a super extrema esquerda e a extrema esquerda, vale de tudo. É isso daí que a mídia aceita. É isso aqui. Deixa eu mandar. Isso aqui é que eu não ia mostrar agora, que isso aqui requer um tempo. Quero ler umas coisinhas pra vocês, mas isso aqui eu leio amanhã. Mas, terminar com isso daqui, ó. Samia Bonfim
já está articulando aí para dar mais dinheiro para artistas. Aprovar o requerimento de urgência do PL de prorrogação da Lei Aldir Blanc. Vamos redobrar a pressão para aprovarmos o PL 795/2021. A gente pergunta, 3 bilhões de reais não foram suficientes? Mais dinheiro ainda para os artistas? O governo está falando de tudo possível, né, para não jorrar dinheiro. Não que a arte não seja importante, a arte e a cultura é importante, mas a gente está num período complicado, né? E aí o Globo está reclamando, há 845 projetos culturais parados na fila de Bolsonaro. Hoje, 845 projetos estão à espera de análise técnica da Secretaria de Cultura de Bolsonaro. Alguns destes aguardam análise desde agosto de 2020. Até 2019, os projetos levavam entre 30 e 60 dias para análise. Parece um projeto maior para estrangular a cultura brasileira. E é. Ué, faz com o teu dinheiro. Faz com o seu dinheiro. Mas para não ficar nesse discurso do faz com o seu dinheiro, um discurso assim, que agrada, né, a direita, olha só. Hoje, existe na pasta da cultura um entendimento acordado com o TCU, Tribunal de Contas da União, o seguinte, a gente vai fazer auditoria em um projeto, assim que prestar as contas, a gente pode olhar outro e possivelmente aprovar. Ou seja, se o pessoal da esquerda quer tanto que seus projetos sejam aprovados, cobrem seus colegas para que eles prestem contas e aí, assim que tiver finalizado o processo, a secretaria pega outro. Então, sai um, entra um. Sai um, entra um. Simples assim. Só que eles estão com medo, como vocês viram ontem. Um carinha da esquerda, que inclusive fez um filme chamado Caixa 2, nome sugestivo, vai ter que devolver 8 milhões porque, né, a prestação de contas deu ruim. Então, mais uma vez, Mário Frias, muito obrigado, secretário, ministro, muito obrigado. É isso que eu tenho certeza, eu espero esse tratamento com o dinheiro público. Vamos ser comedidos. Sai um projeto, entra outro. Simples assim. Tem muita coisa mais importante, né? Não querem tanta vacina? Gaste dinheiro com a vacina. Cultura a gente vê depois. E é isso, meus amigos. Dá aquela curtida e compartilhada que não vai cair o seu dedo. Precisamos crescer. Precisamos alcançar os 500 mil inscritos. É uma meta. Me ajude. E é isso. Inscreve nas minhas redes. Se quiser se tornar membro, se torne. Se não quiser também, não se torne. Sempre acaba ajudando de alguma forma. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu. Fui, galera.